Oi, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa 13ª aula da disciplina de construção de compiladores, em que a gente vai entrar aí no nosso último projeto, né? Que era um projeto extra e eu mudei de ideia, ele vai ser um projeto é, obrigatório, né? Projeto 7. Vai ter pouca coisa para implementar, na verdade tinha até mais coisas, mas eu achei que ficou um pouco difícil. É, Então eu deixei mais coisas prontas para vocês, tá? É uma coisa que eu acabei de fazer. Eu já. Porque meio que ficou assim, meio sem muita dica do que tinha que fazer, tinha que pensar bastante, tá? E eu acho que não é o objetivo no momento, tá? Então eu inseri é, algumas coisas da implementação final já, porque depois dessa implementação a gente vai ter a CPRL completa implementada, né? Então, tanto para subprogramas, a parte de array está tranquilo. A implementação vai ser rápida, tranquila, tá? Mas a parte de subprogramas eu achei que estava um pouquinho puxada e eu já deixei mais algumas coisas resolvidas para vocês, tá? Para vocês terem um template aí em algumas classes para fazer. Na verdade, são poucas classes que vão precisar ser mexidas, mas eu deixei a ideia, eu deixei um lado implementado para um tipo de subprograma e para o outro tipo de subprograma eu deixei o outro lado implementado. Então vocês vão usar como template aí a implementação de um no outro, tá? Sabe, nas funções, os procedimentos. Enfim, vamos começar aqui. Pessoal, é uma passada rápida aqui nos slides, não tem muita complicação, tá bom? Principalmente por eu ter já deixado essas coisas prontas. Eu vou rodar os slides de novo aqui aberto no PowerPoint para edição, para eu poder corrigir os slides se for necessário, eu já deixo corrigido, tá? Sempre aparece algum tipo de problema. Então, pessoal, como a gente já comentei isso várias vezes, né? Os nossos programas aqui na CPRL são tanto as funções quanto os procedimentos. São dois tipos mais específicos de subprograma, né? Enquanto a função ela tem retorno, o procedimento não tem. A função ela não tem permissão para ter parâmetros variáveis, parâmetros que você vai conseguir alterar o valor do que está entrando, como se fosse um ponteiro lá em C ou uma referência em Java, enquanto os procedimentos podem ter parâmetros desse tipo, parâmetros variáveis que são marcados com a palavra-chave var, né? É, Depois a gente vai ver a implementação disso, acho que fica mais fácil eu comentar lá, né? As regras gramaticais relacionadas ao programa são todas essas aqui. Isso aqui vocês já usaram, né, algumas vezes para fazer a implementação dos outros projetos. E aqui os métodos que estão relacionados a essas regras gramaticais, que a gente não vai precisar mexer neles, não vai precisar mais mexer neles porque eles já estão prontos, né? E aqui as classes. Dessas classes nós vamos ter que mexer em algumas para geração de código. Na verdade, eu deixei duas só para implementar. É a Procedure Call Statement e é a Function Declaration. Ou seja, eu deixei a Procedure Declaration pronta para vocês poderem usar como molde, como template para implementar a Function Declaration e aqui do lado da chamada, eu deixei a function call pronta para vocês implementarem a procedure call. Tem umas modificações que precisam ser feitas, mas o principal já está feito num dos dois lados, tá? Depois vocês têm que usar como base para implementar o outro lado, pensar um pouquinho, tá bom? E para a parte de arrays, que é a outra aula, aula 14, eu acho que eu vou até gravar tudo junto. Vocês vão ter que mexer um pouquinho na classe variable da ST, tá? Então, pessoal, só para a gente relembrar, né? A gente viu isso na teoria, a gente não viu implementação, não viu execução. Tanto é que eu vou fornecer para vocês já uma interfacezinha gráfica bonitinha, não muito bonitinha, mas mais ou menos organizada, para vocês poderem testar os códigos. Agora sim, compilar, né? Gerando um assembly, montar e executar chamando a CVM. Do que foi feito no projeto 6, tá bom? Porque até agora a gente está vendo transformações, geração de código, mas não está vendo executar, né? Vocês já seriam capazes de fazer isso dando uma olhada nas classes do projeto, que já tem pronto como executar, como invocar a CVM. Só dá uma olhada no código fonte. Tá certo que ele está comentado em inglês,
O que eu pretendo fazer para o ano que vem é traduzir os comentários das classes também, tá? Para talvez ficar um pouco mais didático, mas os comentários estão em inglês técnico normalmente é fácil, né? Então, esse exemplo de código aqui na CPRL, o que que a gente tem, né? A gente tem uma variável global x, a gente tem um procedimento que chama inc, que ele recebe, ele tem um parâmetro que chama n do tipo integer, só que esse parâmetro é um parâmetro variável, e a definição do procedimento é simplesmente que n recebe n mais 1. E depois, o corpo do programa, a gente tem x recebe 5, passa x como parâmetro e imprime x. E a pergunta aqui é, qual é o valor do x que vai ser impresso quando isso aqui executar? Bem, se x está sendo inicializado com 5 e ele está sendo passado como parâmetro, como argumento, né, da função inc no parâmetro n, e esse parâmetro é um parâmetro variável, aqui a ideia que a gente está passando é o endereço de x como valor aqui na passagem, tá certo? Tem gente que chama isso de passagem por referência, tá, pessoal? Não é bem isso, é tudo passagem por valor aqui na CPR também, tá? Só que aqui o valor que está sendo passado é o valor de x, é o valor do endereço da variável que está entrando como parâmetro. A gente vai ver que vai ter uma diferença na hora de fazer a implementação. Então, se está entrando o endereço da variável x como parâmetro aqui, e a variável em si está sendo incrementada aqui dentro, quando eu imprimir o x, ao invés de imprimir 5, vai imprimir 6, porque ele foi incrementado dentro do procedimento inc. Posso até mostrar isso para vocês. Deixa eu mostrar aqui. A gente tem aqui o mesmo código, ó, tá? Eu vou rodar o... Só que eu tenho que rodar na versão final, né? Na versão que eu tenho a minha implementação final. Vocês podem depois rodar no projetinho 7, vocês têm lá teste CPRL GUI, tem lá janela testes, compilação e execução. Então eu vou rodar aqui, ó, só clicar com o botão direito rodar. Aí aqui, para facilitar para vocês, já tem todas as classes de teste. Vocês podem rodar para ver o que acontece. A saída é no console aqui do NetBeans e a entrada, se precisar fazer a entrada, o cursor vai parar aqui. Vai ser bloqueante, tá? Arquivo código-fonte, ou você pode executar o seu arquivo CPL que você escreveu, que é o meu caso aqui, né? Está aqui exemplo CPRL. O exemplo da aula, exemplo 1 da aula 13. Eu clico em vai, ele vai executar. Então lá, ele fala, iniciando a compilação, fazendo a verificação de restrições, gerando código. A compilação está pronta. Faz a montagem do código assembly que foi gerado. Executa otimizações, configuração. Aqui já é a entrada, né, até aqui é o assembly, né? Então isso aqui é a montagem, né? Vocês percebam que ele tem algumas fases aqui que são até parecidas com a da compilação, porque não passa ele acaba sendo um outro tradutor, né? Então, eu tenho aqui a parte do assembly, aqui a parte da compilação. E na hora que termina aqui, ele gera um arquivo OBJ, se vocês olharem até no diretório. Então, eu compilei o arquivo CPRL, ele gerou o ASME. Se vocês olharem aqui, tem o código assembly disso aqui, né? E depois tem o código objeto, que é o montador que gera, que aí é um código binário. E esse código ele vai ser entrada para a CVM, que vai executar e vai imprimir 6 aqui no caso, né? Então, a gente tem aqui o compilador e a máquina virtual em execução, tá? Então, imprime 6. Agora, se eu trocar, vamos fazer essa experiência, não precisava nem ter fechado ali, né? Vamos rodar de novo. Botão direito, executar, tá, gente? Se clicar no play aqui, vai rodar aquele arquivo de testes para vocês irem fazendo um por um que eu deixei para vocês. Então, aqui, se a gente roda, 6. Se a gente trocar, tirar o var, o que vai imprimir? Vai continuar imprimindo 5, porque agora o n vai ser um parâmetro de valor, vai entrar o 5 do x aqui, o n vai ser incrementado, n vai passar a valer 6, mas na hora que esse procedimento terminar, o que vai acontecer? O n ele vai sair da memória, ele vai ser desempilhado, então o x continua valendo 5, porque eu só passei 5 como parâmetro. Vou salvar aqui e vou rodar de novo. Então, 5. Tudo bem?
Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Agora eu posso fechar aqui que eu não vou rodar mais. Olha lá, volta ao 6, tá bom? Vamos lá então, né? Bem, em relação aos procedimentos, né, pessoal, também isso é válido às funções, não tem parâmetro variável em função, né? Mas aqui vale para as funções também. Quando a gente declara variáveis locais ou mesmo os parâmetros, né, eles são visíveis, eles vão sobrescrever a visibilidade de variáveis globais, caso existam. Isso vocês já estão acostumados a enxergar nos códigos das linguagens que vocês estão trabalhando. Então, a procedure P1 aqui, ela tem duas variáveis locais. Ela não tem parâmetro, mas tem duas variáveis locais. Ela tem o x e o n. Aqui dentro, quando eu estou falando de x, x recebe 5, é o x local. Quando o meu n recebe y, da onde que é esse código vai compilar? Só que o n é local e o y é do escopo global. Local do escopo subprogram, global do escopo program aqui no nosso compilador. Tá? E aqui no corpo do programa, o x, esse x aqui, qual x que é? É o x do procedimento ou ele é o x global? Ele é o x global, certo? Porque o procedimento, as variáveis locais deles estão aqui. Tudo bem, gente? Aí tem aquele problema, né? E se eu quiser usar o x global? Aqui na CPRL a gente não tem isso implementado. A gente poderia implementar, tá? Então, as variáveis constantes podem ser declaradas em nível de programa, que é nível global, e em nível de subprograma, que é nível local, introduzindo o conceito de escopo. Deixa eu trocar o idioma aqui, para parar de reclamar. Aqui, pessoal, são coisas que vocês já viram, tá? Então, como isso é gerenciado na classe DTable, eu vou pular, tá bom? Eu acho que está bem claro aqui o que está acontecendo. Essa aula eu acho que vai ser uma aula um pouco mais rápida. Tudo isso aqui a gente já viu, vou pular. Isso aqui até é cópia de outro conjunto de slides, tá? Não vou ficar repetindo, não. Regras e restrições para subprogramas. Isso aqui, pessoal, vocês já implementaram também, tá? Porque lá no capítulo lá na nossa aula, né, de análise de restrições, eu já passei tudo que vocês precisavam fazer para fazer a análise de restrições do programa inteirinho. Só vai ter um detalhe que talvez possa escapar lá e que não vai gerar erro, é que quando a gente está trabalhando com procedimento e está entrando um name de value, vai entrar um name de value como argumento num parâmetro, ele vai ter que ser convertido para uma variável, mas isso eu vou deixar pronto para vocês já também, tá? Então, vocês não vão ter que se preocupar com esse tipo de detalhe, tá bom? Aqui, de novo, essas coisas já estão implementadas, os testes já cobrem essas coisas aqui, tá? Eu não vou ficar falando de novo. Vocês dão uma olhada aqui, tá bom? Agora a gente vai falar da parte de geração de código mesmo, de como o subprograma ele vai ser gerenciado, como que ele vai ser mantido na memória, né? Então a gente vai usar um conceito aí de Activation Record, né? Que é o registro de ativação, ou Stack Frame, ou Frame. Eu cheguei a falar essa nomenclatura, eu usei Stack Frame na época para vocês, quando a gente estava aprendendo função na linguagem. Você fala, ó, a função ela é invocada, as coisas dela são empilhadas. Vocês lembram disso? Que eu até desenhava um outro quadrinho na lousa com a memória separada da função. Aí depois eu falei dos frames, né, da pilha, né? Não sei se vocês se lembram disso. Tanto é que variáveis que são declaradas dentro de funções ou de métodos em Java, por exemplo, chama de variáveis de pilha, exatamente por causa disso, porque elas estão dentro desses frames, né? Então, organização em tempo de execução para subprogramas. Então, a gente precisa entender isso aqui. Outra coisa, endereçamento de variável. Enquanto as variáveis que a gente está utilizando até agora na geração de código para o corpo do programa, elas são variáveis que a carga delas ai, me fugiu a palavra aqui. Fugiu a palavra. A carga delas é da variável global, o endereço relativo delas é em relação ao endereço global, ou seja, a partir do endereço zero, que é a primeira instrução do programa, aqui vai depender da onde a gente está na memória, que tamanho que está a memória, tá? Quanto que a pilha está sendo usada. Então tem que levar isso em consideração. Passagem de parâmetros e retorno de funções. E
as instruções da CVM para subprogramas. Então a gente tem que ver esses 4 conceitos aqui, como que eles funcionam. Então a gente começa a falar, outra coisa, né? Instruções da CVM para subprogramas que a gente vai usar, tá? Proc, que é Procedure or Function, que é para definir, né? LDL Address e LDG Address. LDL, que é o local, Load Local Address, que a gente não tinha utilizado ainda. E LDG, que é Load Global Address, que é quando vai fazer carga de endereço global. Tá? Que aí essa aqui usa endereço relativo baseado no primeiro endereço da pilha, e essa aqui usa endereço relativo baseado aonde a pilha está com o registro de ativação, que a gente vai ver depois, tá? Então, a CVM não possui instruções separadas para procedimentos e funções. É tudo proc, tá certo? Proc ou pode usar um outro mnemônico aqui que é chamar lock, tá? Mas é a mesma coisa, eu acho que vai até ter um slide falando disso, tá bom? E o call, que é para invocação. Aí tanto a subprograma, tanto o procedimento quanto a função, a gente vai usar o call, e tanto o procedimento quanto o subprograma vai ter que ter um hat também, que é o return. Só que no procedimento vai funcionar de uma forma e na função eu vou ter que deixar na pilha o valor do resultado ali da return expression, né, da expressão de retorno, do que vai estar ali. Né? A gente vai ter que deixar na pilha para na hora que voltar a gente poder carregar esse valor. Na verdade, ele vai ficar empilhado, né? Que é o retorno da função, o resultado da função. Então, quando o subprograma está em execução, quando o programa está em execução, um subprograma é denominado ativo se ele for invocado e ainda não retornou, ou seja, existe o registro de ativação dele dentro da pilha, empilhado, né? Eu posso ter mais de um registro de ativação quando eu tenho um subprograma invocando outro subprograma, ou mesmo numa invocação recursiva, né? Que é, na verdade, isso também, né? Um subprograma que invoca ele mesmo, que invoca ele mesmo, que invoca ele mesmo. Então, quando o subprograma é invocado, precisamos alocar espaço na pilha para seus parâmetros e variáveis locais, esta é a primeira coisa, assim como é feito no programa, que a gente aloca as variáveis globais, aqui a gente precisa das variáveis locais e dos parâmetros. E se o subprograma é uma função, precisamos alocar espaço na pilha para o valor de retorno, que vai ser o último cara que vai ser processado aí no final, vai ser deixado na pilha, né? Quando o subprograma retorna, o espaço alocado na pilha é liberado. Tudo isso que aconteceu vai ter que ser liberado. Um subprograma ativo é aquele para o qual este espaço de ativação está atualmente na pilha. Esse espaço, né, que eu acabei de comentar. Então vamos falar do registro de ativação, né, que é o Activation Record. Então, o registro de ativação ele vai estar separado em alguns pedaços. Na verdade, ele é contíguo, né, mas ele vai estar organizado em algumas partes, né, aqui em 5 partes. Então, o registro de ativação é composto por uma estrutura de tempo de execução para cada subprograma ativo. Um novo registro de ativação é criado toda vez que um subprograma é chamado. Então, consiste em até 5 partes. Pode ter as 5 ou pode ter menos, tá? Então, a parte do valor de retorno, então aqui já é uma parte que só vai ter para a função. A parte dos parâmetros, que pode ser vazia caso eles não existam. A parte do contexto, sempre duas palavras, que são os valores salvos para os registradores PC e BP. PC é o Program Counter, né? É o contador do programa, que eu vou ter que saber na hora que o registro de ativação sair da pilha, na hora que a função ou procedimento, o subprograma terminar, eu preciso saber para onde que eu tenho que voltar o PC para continuar a execução no programa. Ou se eu tiver invocado um outro subprograma para eu saber voltar para o subprograma que o invocou. E o BP, que é o Base Pointer, que é onde está o endereço inicial na pilha das coisas que pertencem a esse subprograma que está ativo. Tá? Eu preciso saber para onde eu tenho que voltar. A parte das variáveis locais, que pode ser vazia caso não existam, e a parte temporária, que é aí onde as coisas acontecem de fato durante a execução, assim como no programa. Tá bom? Quando eu invoco um subprograma a partir de um programa, essa parte temporária ela já vai ser preenchida com o registro de ativação. E a gente vai considerar ela como uma parte do programa que está em execução e ela vai ter a parte temporária dela. Na hora que terminar tudo, tudo isso é
desempilhado, é limpo e o programa continua a execução. Então, a parte temporária, ela armazena os operandos e resultados durante a execução das instruções, isso a gente já sabe, está sempre vazia no início e no fim de cada instrução do subprograma. Essa é a parte temporária do subprograma, tá bom? Lembrando que na hora que ele entra em execução, essas coisas começam a ser preenchidas, né? A parte de valor de retorno de um registro, então a gente vai ver cada uma das partes, tá certo? A chamada de uma função precisa, primeiramente, alocar espaço na pilha para o valor de retorno. O número de bytes alocados é o número de bytes do tipo de retorno da função. Então, isso aqui é uma dica já para a implementação, depois disso vocês vão dar uma olhada. O método emite na classe function call contém o seguinte código, além de outras coisas. Aí tá. Precisa implementar ela? Não precisa, vocês vão ter que dar uma olhada no código, tá? Então, aloca espaço na pilha para o valor de retorno. Então, eu dou um alloc function declaration.getType.getSize. Por que eu tenho que alocar isso aqui? Porque eu vou ter que retornar e esse valor vai ter que ficar na pilha depois. Qual que é o tipo? Quanto que eu tenho que alocar na pilha para aquela função? Depende do tipo de retorno dela. Então, o alloc que é o espaço em bytes que precisam ser alocados, e da function declaration, o tipo dela, o tamanho do tipo. Tá? A parte de parâmetros, um registro de ativação. Aí, pessoal, vai ter diferença, né? Quando a gente está lidando com funções, a gente só vai ter um tipo de parâmetro, que é o parâmetro de valor. Quando a gente vai lidando com procedimentos, a gente pode ter dois tipos. É o parâmetro de valor, onde o valor do argumento é passado como cópia para o parâmetro, e um parâmetro variável, quando o endereço do argumento é passado como é passado por valor para aquele parâmetro lá. Então, ele vai receber o endereço. Para cada parâmetro de valor, uma chamada de subprograma precisa emitir código para deixar o valor do argumento no topo da pilha. Para cada parâmetro variável, aí muda, é o endereço. Uma chamada de procedimento precisa emitir código para deixar o endereço do argumento no topo da pilha. O argumento precisa de um valor nomeado, não uma expressão. Lógico, né? Eu estou passando uma coisa ali que está esperando, de certa forma, um endereço. Eu não posso ter uma expressão que gera um número ali, sei lá, uma variável, um valor nomeado mais 5. Isso aí não adianta, não vai funcionar, vai ter problema. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, que no caso já é coberto lá na nossa análise de restrições. Se não entrar o name de value, tem que dar erro, né? E a gente vai ver que lá dentro, depois, na declaração de procedimento, durante a execução do check constraints, a gente já vai ter uma coisa ali dentro que não tinha antes, quer dizer, que tinha que ter sido implementada, mas que se não for implementada não vai dar erro, que é de fato trocar um name de value por uma variável naquele ponto ali para que as coisas funcionem corretamente. Mas depois a gente vê, tá bom? Outra parte do registro de ativação é a parte contextual. O que a gente tem na parte contextual? Duas coisas. Um link dinâmico, é o Dynamic Link, que é o endereço base, BP, do registro de ativação para o subprograma invocado. Então, onde que eu estou? Né? Qual que é o ponto que eu estou ali? E endereço de retorno, que é o endereço da próxima instrução que segue a chamada do subprograma. Ou seja, terminou de executar o subprograma, eu preciso voltar à execução, o controle, o PC, né, o Program Counter, precisa voltar para o ponto onde o subprograma foi invocado para ele continuar executando as próximas instruções. Tá certo? Se é um subprograma, depois outro subprograma, depois outro subprograma, eu preciso saber para onde eu retorno para continuar a execução. E se eu chegar no nível do programa, eu preciso saber onde eu continuo ali. Tá certo? Os valores de BP e PC são. Estão vendo? Sempre tem uma coisinha ou outra. São relativos ao subprograma. Ah, não, não é são, não. Tá sem. Os valores de BP e PC relativos ao subprograma blocado são salvos e empilhados na pilha pela instrução call da CVM. Então, são restaurados pela instrução RET da CVM. Então, a gente invoca. Quando na CVM a gente chama o call, isso aí já é feito automaticamente, não precisa se preocupar. E quando a gente chama o RET, eles são recuperados. É copiado os valores que estão no contexto para esses dois registradores para continuar a execução do programa do ponto que se deve, tá certo? A parte das variáveis locais de um registro de ativação.
Se existem variáveis locais, né, no subprograma, então é necessário se alocar espaço para essas variáveis na pilha. A instrução proc da CVM possui um parâmetro inteiro usado para definir o comprimento das variáveis do subprograma. Vocês lembram que lá quando a gente invoca a primeira instrução, quando a gente tinha variável global, variável do programa, em um programa, no código, era a instrução program e a quantidade de bytes que era a quantidade de bytes das variáveis globais, as variáveis de programa. Aqui, quando a gente invoca um procedimento, uma procedure, uma função, a gente precisa disso também, só que aí vai ser um proc, não um program, né? Então, para esse caso aqui, para essa procedure aqui que chama P2, a gente tem três variáveis locais a ela. Mn, que são inteiros, e um b, que é um boolean. Mn são inteiros, são 4 bytes na nossa especificação. E um boolean é 1 byte. Então, 4 com 4 dá 8, com 1 dá 9. Então, eu preciso de um proc 9 na hora que eu vou invocar. Na hora que eu declaro essa função, esse procedimento, eu preciso desse proc 9 quando eu entro na execução dela. Tá? E proc 0 é emitida se ele não possuir variáveis locais, tá? A parte temporária de desativação é análoga lá ao nosso programa, né? Eu já falei isso, né? Assim que as instruções de máquina e subprograma são executadas, a parte temporária cresce e diminui. Então, eu comecei uma instrução, a parte temporária está vazia, estou na execução daquela instrução, de um mnemônico qualquer, aquilo ali pode estar crescendo ou diminuindo, dependendo da instrução, e no final da execução da instrução inteira, a parte temporária está vazia de novo, certo? A parte temporária de reservação estará vazia no início e no fim da execução de cada instrução do CPL, isso eu acabei de falar, né? Então, vamos a um exemplo, né? Então, imaginem só, a gente tem um registro de ativação já montado, onde o registrador BP tem valor 200, a variável local x do tipo inteiro tem endereço relativo 8, e a variável local y do tipo inteiro tem valor 6 e endereço relativo 12. Por que esse cara que só tem endereço não tem valor? A gente já vai ver. Tá? Então, a instrução de atribuição da CPL, x recebe y mais 1. Compilará para as seguintes instruções. X não tem valor porque ela não foi inicializada, enquanto y tem. Então, se o y vale 6 e eu estou executando 6 mais 1, o x vai ter que receber 7 no final. Isso aqui, ao ser compilado, só essa instrução, que ela está dentro de um subprograma, vai gerar isso aqui. Olha o que dá de diferença aqui. A gente tem o LDL ao invés do LDG. Se fosse isso aqui, essa instrução num programa e essas duas variáveis fossem variáveis globais, locais ao programa, no escopo de programa, a gente teria LDG aqui ao invés de LDL. Aqui é LDL porque essas variáveis são locais a subprogramas, certo? Que no caso de um procedimento ou de uma função, tanto faz. Então vejam, o que vai acontecer? Faz o load do endereço 8. Esse endereço é relativo. O que essa instrução faz? Vocês lembram? A LDG é análoga a essa aqui, só que essa aqui é local. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a carga do endereço relativo do endereço desse cara aqui com 8 de relativo. Então, ela pega o BP e soma 8 e vai pôr na pilha. 200 mais 8 dá 208. E na hora que fizer isso aqui, é 200 mais 12, que vai dar 212, vai ser empilhado na pilha. Então, eu tenho endereço do x e endereço do y. 8, lembrando, é relativo, 12 é relativo também. Relativos a quem? A BP. O y, eu preciso do valor dele no topo da pilha. Então, eu faço o load w, faço o load word, porque é um inteiro e a palavra, e o tamanho da palavra aqui na CVM é 4 bytes, que é o tamanho do inteiro. Então, faz a carga do endereço, faz o load naquele endereço que foi carregado, faz um load do inteiro 1, que vai ser otimizado pelo assembler para LDC int 1, ao invés de ser só essa instrução aqui. Isso aqui, esse add é a soma. Então vejam, carregou o endereço do x, carregou o endereço do y, carregou o valor do y, porque é o endereço que estava no topo da pilha, carregou 1 na pilha, empilhou 1. Então eu tenho 1 e eu tenho o valor do y no topo da pilha. Faz a soma, isso aí vai então dar pop nesses dois valores, no 1 que está no topo, no 6 que está no topo, vai fazer a soma que é 7, vai empilhar de volta. Então o que eu tenho agora na pilha? Eu tenho 7 e eu tenho o endereço do x.
o set que vai dar aqui, e eu tenho o endereço do x. Então dá um store w que vai fazer o quê? Pegar esses dois valores que estão no topo, o set e o endereço do x, vai armazenar o set naquele endereço que está ali. Certo? É isso que vai acontecer. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Parecido lá com o nosso desenho quando a gente foi falar de geração de código, né? Então a gente tem aqui o código do programa, na hora que o procedimento ele entra em execução, eu preciso do link dinâmico, do endereço de retorno, ou seja, link dinâmico, endereço de retorno, aonde o PC tem que voltar, certo? Aqui, aonde o PC tem que voltar. Vou só relembrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, endereço base do BP, endereço de retorno é onde o PC tem que voltar. Onde o BP tem que voltar, onde o PC tem que voltar. Então, link dinâmico, endereço de retorno, aí vem a variável x e y, x está no 208, y está no 212, essa aqui são 4 bytes, essas são 4 bytes também, então esse aqui é um espaço de 4, esse aqui é um espaço de 4, esse é de 4 também, tá certo? Esse de 4 também. A parte temporária da pilha está vazia no início da instrução do CPRL, então a gente não começou a executar ainda. O valor de x é desconhecido, a gente tem essa instrução, a gente tem o assembly dela, a gente tem os opcodes aqui, né, os nossos mnemônicos que vão ser invocados. Pessoal, eu estou falando de forma intercambiada, mas mnemônico é instrução em assembly, código dela em alto nível, entre aspas. O opcode é o que isso aí representa para o processador, para a máquina virtual, tá certo? Então vejam, aqui eu tenho BP e SP. Lá quando a gente está trabalhando com um programa, a gente tem o PC que vai ficar andando nas instruções, não é isso? E a gente tem o SP no fim também, que é o stack pointer, que é o que vai estar marcando o fim da pilha, onde que a pilha está. A pilha cresce para baixo, a gente já sabe, a parte temporária está vazia, a memória não usada. Então vai começar LDL address, fazer a carga do endereço relativo do endereço local com o endereço relativo 8. Bem, ele usa o BP como base. Então, isso aqui vai dar 208. Então, olha lá. Carregou 208, que é o endereço do X. A parte temporária começou agora a ser utilizada, certo? Então, a invocação daqui. Por que eu estou colocando o endereço do X no topo da pilha? Porque na hora que isso aqui terminar, eu quero dar um store para armazenar esse endereço. Próximo passo, LDL address 12, fazer a carga do endereço relativo 12. Uso o BP como base, que é o base pointer. 200 mais 12, armazena 212 na pilha. Continua. Próximo, load W. O que vai fazer? O que essa instrução load vai fazer? Ela vai pegar o que está no topo da pilha, usar como parâmetro para ela fazer a carga do valor que está nesse endereço. Quem que está no endereço 212? É o 6. Então, vai o 6 para o topo da pilha. Então, ela desempilha o 212, vai lá, pega o valor, copia aqui em pilha, né? Em pilha. O que eu tenho que fazer agora? Eu quero somar o 6 com uma constante aqui, né? Poderia ser um LDC int e o valor que fosse aqui, tá bom? Como é 1, isso aqui vai ser otimizado para LDC int 1, sem o espaço, sem parâmetro, tá certo? Carrego 1 no topo da pilha. Agora a gente vai evocar o add, que vai desempilhar esses dois. Esse cara vai ser o operando da direita e esse vai ser o operando da esquerda. Vai somar. Isso é importante, né, gente? Aqui no caso a gente está fazendo uma soma, não vai dar diferença, mas se fosse uma subtração seria um problema, né? Trocar as coisas de lugar. A soma é empilhada e agora a gente vai invocar o store w, que o store w vai pegar esse valor aqui e armazenar no endereço 208, olha lá, o 7. Feito isso aqui, essa é a execução dessa instrução. As outras coisas dentro do procedimento continuariam crescendo e diminuindo aqui a parte temporária da pilha, até terminar a execução, onde aí sim eu teria que descartar o registro de ativação e retornar o estado da execução, né, aonde a execução parou, para os registradores necessários. Se for um programa, os registradores do PC volta, etc. E se for para outro procedimento, a mesma coisa. Tá? Então, aqui outro exemplo, né?
subprograma com parâmetros, então eu tenho dois parâmetros de valor aqui, A e B, tem uma variável local que chama n, esse aqui é o procedimento P3, eu passo 2 e 5, o 2 vai vir para cá, o 5 vai vir para cá, e é isso, né? Olha lá, quando eu invoco, né, na minha invocação, 2 e o 5, o 2 vai ser armazenado no endereço, no espaço para o A, o 5 para o espaço do B, agora eu tenho variáveis, né? E aqui o link dinâmico e o endereço de retorno para a gente poder fazer a volta para quem invocou. Então, aqui é o mapa aqui da memória, né? Endereços relativos a BP, sempre, né? A parte dos parâmetros, a parte do contexto, a parte das variáveis locais. Então, vejam, os parâmetros vêm antes, depois vem o contexto, depois as variáveis locais, depois a parte temporária que vai ser trabalhada. Visto que o novo registro de ativação é criado toda vez que o subprograma é invocado, a CPL suporta chamadas recursivas. Aqui eu já falei várias vezes, né? Depois vocês olhem. Eu vou mostrar aqui graficamente, né? É o que está mostrando aqui. Então, olha só. Instrução do programa e dos subprogramas. Está tudo aqui. Quando eu começo a invocar, fazer as coisas, então eu tenho o bloco de memória do programa e aí eu tenho os registros de ativação dos procedimentos. Então, se P3 é recursivo, P3 chama P3, chama P3, chama P3, ou mesmo que não fosse recursivo, P3 chama P4, P4 chama P5, P5 chama P6 e termina a execução e volta tudo. Enfim, eu teria empilhado os registros de ativação das funções que estão ativas ou que estão esperando o término da execução de outras funções que estão, de outra função que está ativa para terminar e continuar a execução do programa. Então, eu tenho o bloco do programa, registro de ativação da primeira chamada P3, da segunda chamada P3, e assim por diante, e o espaço de memória é livre para execução. Pensem só, esse espaço livre, quando eu estou no contexto do programa, no bloco do programa, e eu começo a executar instruções dos subprogramas, ele vai ser utilizado para empilhar os registros de ativação também, tá? Então, o registro de ativação, quando eu estou num contexto de programa e eu invoco um subprograma, ele vai estar armazenado na parte temporária relativa ao programa, né? O registro de ativação de um subprograma que está sendo invocado a partir de outro subprograma vai invocar a parte temporária, vai ocupar a parte temporária que aquele subprograma que invocou estava utilizando. E assim por diante. Na hora que vai ser na hora que os registros de ativação vão sendo removidos da pilha, essa parte temporária passa a ficar vazia para aquele contexto que está sendo invocado, tá bom? Então a gente tem lá os nossos ponteiros, né? O PC sempre ele fica aqui na parte de instruções, são as instruções que estão em execução. O USB é o stack base, é onde está a base da pilha, onde ela começa a ser montada. O BP é o base pointer, que aí ele vai marcar a posição da onde eu estou no registro de ativação. Por exemplo, na hora que isso aqui sair, o base pointer vem para cá, para a primeira instrução aqui do registro de ativação, para o primeiro endereço de memória do registro de ativação, e o SP para no fim. BP marca o início do registro de ativação, SP marca o fim do registro de ativação ou da instrução que está, ou da instrução do bloco de programa, ou da memória do bloco de programa que está ativo, tá certo? Porque ele que baseia aqui a stack pointer, né, SP, aonde a pilha vai crescer e diminuir para a parte temporária, tá bom? Carga de programa, isso aqui é feito automático também, mas mais para vocês saberem, né? O código objeto é carregado no início da memória, iniciando o endereço 0. O registrador PC é inicializado com 0, o endereço da primeira instrução, que a primeira instrução começa a partir dali, o opcode dela está ali, né? Os registradores SB e BP são inicializados com o endereço que segue a última instrução. Então, primeiro byte livre na memória. E o registrador SP inicializado com BP-1, visto que a pilha de execução está vazia. Então, aí vai começar a empilhar, ele incrementa e empilha. Igual na nossa pilha lá de estrutura de dados, né, gente? Isso aqui eu acho que eu já até cheguei a comentar. Agora vamos falar sobre os parâmetros. As funções podem ter... Isso aqui eu já falei várias vezes, né? Como que isso aqui é tratado, né? É tratado de forma análoga a quando a gente está fazendo uma atribuição. Aqui eu preciso do endereço de x na pilha e aqui depois o valor do y na pilha para dar um store. Quando a gente está lidando com parâmetros do tipo var, é a mesma coisa. O parâmetro ele vai estar vindo um endereço, então eu preciso colocar ele no topo da pilha antes de começar a fazer as coisas. Tá certo? Então essa é a ideia, tá? Depois vocês olhem isso aqui. Eu estou dando uma acelerada, tá, gente? Para não ficar muito cansativo. A gente já está aí com 40 minutos
de aula, tá? Conversão de name de value para variable, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer isso para quando a gente está lidando com parâmetros do tipo variável, parâmetros variáveis. Isso aqui já está implementado, já vou mostrar o código direto aqui, tá bom? Então, isso aqui, mesmo que vocês não tenham feito até nesse ponto, não gerou erro. A partir daqui, a gente precisa que os name de values sejam convertidos para variáveis, caso o parâmetro seja variável, porque a gente precisa desse comportamento de quando eu enxergo esse cara, eu guardar o endereço dele no topo da pilha ao invés do valor. Então vejam, se a expressão for uma instância de name de value, que é o que está entrando, é a primeira coisa. Se ele for um var param, né, se ele for um parâmetro tipo variável, e se for do tipo name de value, eu troco. Eu falo que a expressão recebe uma nova variable e dou um cast nessa expressão aqui. Para a expressão, que eu já sei que ela é um name de value, dou um cast para name de value, criando uma variável, recebendo esse cara e configuro o parâmetro nisso. Eu troco o parâmetro. Isso aqui é uma lista, né? Dou um set nessa posição, porque eu estou percorrendo aqui todos os parâmetros. Todos os argumentos, perdão. Actual parents são os argumentos. Se não for um name de value, ou seja, se essa expressão for uma expressão qualquer, eu não posso. Essa aspas aqui está errada. Deixa eu ver se eu acho uma aspas certa aqui. Ei, gente, toque é foda, viu? Aqui, ó. O Office, ele formata as coisas de novo. Não, beleza. Pronto. Entenderam a ideia? Tá. Invocação do subprograma, pessoal. Agora são dicas aqui que vão aparecer para vocês escreverem o código, tá? Então, só dá uma olhada aqui. Tá tudo, às vezes está um pouquinho mais escondido, mas dá para encontrar, tá bom? Para uma função é alocado, quando a gente vai invocar um subprograma, para uma função é alocado espaço, aqui não tem vírgula, né? É alocado espaço na pilha para o valor de retorno. A gente precisa fazer isso. Os argumentos são empilhados, valores e expressões para parâmetros de valor, endereço para os parâmetros variáveis. A instrução call empilha a parte contextual da pilha e a instrução proc do subprograma aloca espaço na pilha para as variáveis locais do subprograma. De novo, tem um template pronto lá nas classes. Dá uma olhada o que é que está acontecendo. Para a CVM, tanto proc quanto alloc são equivalentes, podem ser usados intercaladamente nesse nosso contexto. E tantas essas duas instruções movem SP para alocar espaço na pilha, ou seja, para um valor de retorno de uma função, uma variável local no subprograma. Então, o stack pointer, que é onde está o último elemento da pilha, ele vai sendo aumentado para essas coisas, para esse espaço ser alocado. Instrução de retorno é que vai fazer com que a CVM restaure os valores do link, lembram disso? Que eu já comentei isso, e que vai, dependendo do se for um procedimento, isso aqui vai ter que retornar só, e se for uma função, o valor do retorno tem que ficar no topo da pilha. Então, exemplo RET8 aqui, né? É o número de bytes usados pelos parâmetros dos programas, permitindo que eles possam ser removidos da pilha. Então, quando a gente termina, a gente vai ter os parâmetros, eles precisam ser desempilhados para depois desempilhar o link dinâmico, o outro lá que agora eu esqueci o nome, e as variáveis locais, né? E os parâmetros. Os parâmetros, né, na verdade, né, é o que vai sobrar, na verdade. Ele vai fazer a remoção da parte contextual e dos parâmetros. Então, quando uma instrução de retorno é executada, eu já falei tudo isso aqui, né? BP é já falei isso aqui, né, gente? Depois vocês olhem aqui que tem um detalhe. Isso aqui a gente já comentou, já falei. LDG é global, já falei também. Aqui invocação, quando a gente está invocando com parâmetros, esse exemplo a gente já viu, né, passando o 2 e o 5. Então, na invocação, o 2 e o 5 são carregados aqui no valor dos parâmetros, na parte dos parâmetros. Se, aqui é o assembly, né? Então, eu faço o load de -8, porque eu quero, esse aqui é o BP, né? É o endereço relativo, parará. E aqui, agora a gente vai falar para um variável, quando eu tenho um var, e aí ao invés de guardar o valor, eu vou guardar na invocação, vejam, que é um var A, estou passando x, é o endereço do x que vai entrar aqui, que vai ser empilhado, que vai ser colocado no valor do parâmetro. Então, se o endereço absoluto de x é 325, vai ser o 325 que vai vir aqui para essa posição.
Tudo bem? E aqui depois de novo o assembly só com essa ideia aqui, ó, que a gente tem que fazer a load word do endereço, porque eu preciso carregar o argumento, né? Aqui está falando argumento porque o x aqui ele está sendo, a gente está enxergando ele como argumento, né? O valor que está entrando aqui, tá bom? Enquanto aqui são os parâmetros, que são variáveis locais, entre aspas, do procedimento. Por isso que está chamando de parâmetro aqui. Quando é variável local, tá? Aqui, pessoal, isso aqui já está feito também, tá bom? Porque a gente, isso aqui, na verdade, eu já trouxe feito já de alguns projetos, isso aqui já está feito, tá? Eu acho que está idêntico aqui, tá? Realmente, é justamente essa verificação que eu acabei de falar. Isso aqui é na classe variable, onde a gente vai, dependendo do tipo de variável, de instrução, de construção que está ali, fazer a verificação. Então, se for um var parent, se for um parâmetro variável, e essa declaração for uma declaração de parâmetro, então olha só, a gente faz a carga do endereço relativo e carrega, certo? A gente põe o endereço relativo e carrega a palavra que está naquela posição. Se for outras coisas, não, perdão. Se o escopo for de programa, a gente usa. Se não for um parâmetro, né, isso que eu estou querendo dizer, a gente faz. Se for no escopo de programa, a gente carrega o endereço relativo, só que aí usando tanto no programa quanto no subprograma de carga de endereço relativo, só que no escopo de programa é o LDG e no escopo de subprograma é o LDL, tá bom? Aqui, pessoal, a gente termina essa aula. Na próxima aula eu vou falar a parte de arrays, que é um pouco, é até mais rápido, tá? Que é onde a gente vai ver o restante da implementação dessa classe variable. Tá bom, pessoal? Então, nesse projeto, a implementação de subprogramas, que é essa aulinha, e implementação de arrays, que é a próxima aula, que é um pouco mais rápida. Tudo bem, gente? Então, acho que é isso aí. Acho que eu já mostrei aqui, né? Como sempre, vocês vão dar uma olhada no arquivo visão geral das classes do projeto, para vocês verem que vocês não precisam mexer. É na function declaration, na procedure call statement e no variable. E vocês vão ter que olhar aqui dentro o que vocês vão ter que fazer. Como dica, né? Function declaration tem o par dele, que é o procedure declaration. Dá uma olhada lá, vê o que pode aproveitar aqui, ver se precisa colocar mais coisa, se precisa tirar coisa. No procedure call statement, eu tenho a function call também. Dá uma olhada lá, se precisa tirar, se precisa pôr alguma coisa. E no variable a gente vai precisar, isso aqui é o que eu acabei de mostrar, a gente vai precisar implementar algumas coisas. Um tanto das dicas está aqui e outro tanto está no PowerPoint, que depois eu vou mostrar na aula para vocês. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até mais.